O tema da nossa revista é os fundamentos da família cristã. E hoje nós vamos falar sobre primeiros filhos, primeiros conflitos. Talvez você diga, mas nem filho eu tenho, ou eu tenho só um filho e não filhos. Ainda assim nós vamos aprender muito e você também tem muito a aprender com o estudo de hoje. Vamos ler Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim o versículo 1. E aconteceu, Adão e Eva, sua mulher, e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais ao seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Em uma família, quando ela é composta de filhos, nós vamos ver desavenças muitas vezes acontecendo. Não é para ser assim, e nós almejamos que não seja assim, principalmente nós os pais. Mas, infelizmente, sempre haverá conflitos dentro da família. Se o casal não tem filhos, pode gerar conflitos através do casal? Sim. O que nós devemos entender é que nós somos da semente de de Adão e Eva. Então, assim como entrou o pecado por um só homem, o pecado passou a todos os homens. Então, nós também pecamos. E junto com isso, a desavença, o rancor, muitas vezes está presente na família. Bom, olha, se por detrás da serpente era perceptível o diabo, no capítulo 3, e a carne e o mundo estão claramente presentes no capítulo 4. Nós podemos ver isso através da vida dos filhos de Adão e Eva. Eva, ela tinha sido persuadida a pecar. Caim não aceitou ser dissuadido de seu pecado, nem sequer por Deus. Também não o confessou, nem aceitou o castigo. Nós podemos ver ali, naquele conflito entre os irmãos, que Caim, ele não foi persuadido, ninguém levou a ele a pecar. Sabemos que ele decidiu fazer o que era errado, não é? E o pior de tudo, ele nem aceitou então a correção de Deus, infelizmente. Quando nós olhamos um pouco para trás e vemos Deus confrontando Adão e Eva por causa de seus pecados, eles ainda assim ouviram, conversaram, e eu creio que eles aceitaram a correção de Deus, porque eles ouviram até o final. Mas aqui encontramos então um dos filhos desse casal, infelizmente, nem querendo ouvir Deus falar com ele. Vamos então ali para o primeiro ponto, o pecado de Caim. Olha, a agricultura e a pecuária aparecem como meios mais antigos de ganhar a vida naquele tempo. Caim, então, era lavrador e Abel era, então, pastor de ovelhas. E assim como cada um tinha uma função, é lógico, é claro que eles queriam trazer daquilo que eles produziam, ou cuidavam, ou criavam, ou cultivavam para o Senhor. A oferta significa então dádiva. Dádiva nós sabemos que é presente, né? Ou seja, a oferta significa dádiva feita para homenagear ou para fazer uma aliança. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e Caim do fruto da terra. Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. A razão dessa rejeição tem sido muito debatida. Há dois argumentos principais. Primeiro argumento,
a ausência de sangue desqualificou a oferta de Caim. Mas a explicação, com certeza, não está na oferta com ausência de sangue, porque não há antecedentes históricos nem doutrinários que indiquem esse fato. 2. Abel trouxe das primícias, ao passo que Caim trouxe do fruto ao Senhor. Bom, se oferta significa dádiva, ou seja, uma homenagem, né, feita uma homenagem para alguém, ou até mesmo uma aliança, como eu comentei, cada um ia trazer daquilo que produzia. Cremos então que a resposta para a rejeição da oferta de Caim está em quem? Nele mesmo. E nós vamos ver aqui nesse estudo que nem sempre Deus olha para a oferta, mas muitas vezes Deus ele olha para o ofertante. Na realidade, Deus ele olha para o coração do ofertante. E nós podemos ver isso também no Novo Testamento acontecendo, até mesmo Jesus Cristo dizendo isso, né, que se você levar algo para o altar, mas com o coração magoado ou com problema com alguém, Deus não vai aceitar aquela oferta. Então sabemos que o maior problema está em nosso coração, no coração do homem. Sim, estamos falando de conflitos familiares, filhos, mas ainda assim devemos entender que o coração é a fonte que procede para a vida, muitas coisas, tanto coisas boas como os más. Mas quem não teve conflito, não é mesmo? Eu venho de uma família que tem 7 filhos. Eu sou o 6º homem, nós somos em 6 homens e uma mulher. E eu sou o caçula. E eu lembro que quando eu era criança, nós tínhamos desavenças entre irmãos. Ou era por causa de algo, um brinquedo, ou até mesmo uma roupa que um queria usar do outro, mas cada um tem a sua história. E os pais sempre querendo consertar, né, melhorar a situação ali. Mas isso é antigo, podemos ver aqui que nasceu lá depois da queda do homem, quando eles saíram do jardim. Então o casal tem os seus filhos e Caim, infelizmente, mostra o lado mal do seu coração. Mas, como está na revista, a resposta para a rejeição, então, estava nele mesmo, em Caim, e não na oferta que ele levou. Muitos discutem sobre isso, dizendo que era na oferta, mas na realidade, Deus vê mais o coração. Olha, isto é, com que espírito o coração ele fez essa oferta ao Senhor? Provérbios 21, 27, vamos para lá, deixa eu entrar aqui também na Bíblia. Provérbios... Não está entrando aqui os livros. Provérbios, capítulo 21, versículo 27. Versículo 27 diz assim: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais ofertando com má intenção. Deus sabe quem são suas ovelhas e Deus sabe quem são os bodes, aqueles ainda que não aceitaram a Cristo. Mas, na realidade, esse versículo fala muito e a gente pode ver isso acontecendo no coração de Caim, não é? Quando, aqui está falando de um incrédulo dando, mas até mesmo para nós que somos cristãos, se nós estamos entregando algo para Deus, ofertando algo, né, com um coração triste, magoado, isso não vai agradar ao Senhor mesmo. Olha, Deus ele detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Há vários textos do Antigo Testamento que comprovam o fato de Deus olhar mais para o ofertante do que para a oferta, não é? Do que para a oferta. E também, lá no Novo Testamento, indica que a vida de Caim se caracterizou pelo mal, enquanto que a vida de Abel já foi, então, pela justiça. E tem ali Mateus 23, 35, que fala sobre isso, e Hebreus 12, versículo 24.
Em outras palavras, a oferta de Caim não procedia de um coração reto diante de Deus. Como podemos ver, a vida de Caim desmentia sua oferta. É um fato, amados irmãos, aquilo que somos por dentro vai um dia fluir para fora, mais cedo ou mais tarde. Eu não acredito que os pais, Adão e Eva, instruiu mais um do que o outro. Eu creio que Adão, principalmente, ensinou os dois filhos sobre Deus, sobre o que agradava a Deus. Mas a questão é o coração. O coração. E olha, ali para a família está assim: os relacionamentos entre irmãos são abençoados quando cada um cuida de sua vida interior. Como anda seu relacionamento com Deus? Quais são as motivações do seu coração em relação à sua família e à vida de cada um? Bom, lembrando que nós vamos abrir para comentários ponto por ponto, tá bom? Então, para o primeiro ponto, se você tem uma pergunta ou um comentário, os universitários que estão aqui à minha frente vai me ajudar, certo? Então vamos ver a sua... Eduardo perguntou, mas ele ofertou com má vontade? Sim, com certeza. É praticamente isso que o pastor que escreveu essa lição aqui no nosso livro, ele está querendo dizer isso, e é fato. Ele ofertou de má vontade, né? O coração dele não estava voltado para o Senhor. Lembra que o Novo Testamento indica que a vida de Caim se caracterizava pelo mal, já de Abel pela justiça. E Mateus 23:35 fala sobre isso. Então dá para entender que a questão não é tanto a oferta, mas sim o coração. E também, como eu comentei, os pais ensinaram o correto. E parece que Abel pegou. Tudo bem, Caim também não podia chegar para o irmão e falar assim: você pode me passar um cordeiro, né, para que eu possa sacrificar ao Senhor? Sim, mas eu creio que na realidade estava mais a questão do ofertante, o coração. Mais alguma pergunta? Ninguém mais tem uma pergunta ou colocação sobre esse primeiro ponto, o pecado de Caim? Certo, então vamos para o segundo. A reação de Caim. A Bíblia deixa isso, o Eduardo comentou, mas a Bíblia não deixa isso claro. Sim, a Bíblia não deixa isso claro ali em Gênesis capítulo 4 e capítulo 5. Apesar que no capítulo 4, a confrontação de Deus com Caim deixa claro esse tipo de coração. E nós vamos chegar lá ainda, está no nosso livro. Daí nós vamos voltar a comentar isso. Ele não está dizendo que é o coração, mas só para adiantar um pouquinho, ele fala assim, Deus confrontando, né? Olha, se o pecado jaz, cumpre você dominar. Em outras palavras, Eduardo, Deus estava dizendo assim: todos vocês pecam, mas você tem que dominar o seu pecado. E se você fizer diferente, você acha que não será aceito? Na confrontação de Deus com Caim. Isso deixa claro que era o coração de Caim o problema. Bom, vamos voltar então. Depois pode perguntar que nós vamos estar respondendo, tá bom? A reação de Caim sobre isso, sobre o que aconteceu, a questão da oferta não ser aceita por Deus. Não está claro como Deus demonstrou aceitação ou rejeição às ofertas, mas evidentemente foi algo público. E todos souberam do veredito. A Bíblia relata isso também? Não. Porém, lembra que a família era composta de 4 pessoas, certo? Então, se uma pequena vila, uma pequena cidade, quando sai algo, todo mundo fica sabendo, com certeza os 4 estavam sabendo da situação ali, tá? Então, olha, foi algo público e todos souberam o veredito. A desonra ou a vergonha pública trouxe ira a Caim e ele ficou encolerizado. Por mais que ali em Gênesis 4, 5, não diz que os seus parentes estavam perto, pai e mãe, né, ouvindo, mas com certeza, o irmão, porque ainda estava vivo até então, quando ofertou, mas com certeza ele ficou irado, certo? Ele ficou, então,
encolerizado. Porque a palavra de Deus diz isso ali, fala assim, olha, irou-se, pois, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 4:5. Stinger traduziu o seguinte: Caim se esfureceu devido ao desgosto, né? Ao desgosto. Todos nós sabemos que, infelizmente, rejeição provoca isso, principalmente para uma raça caída como a raça humana. Nós somos caídos por causa do pecado. E ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta que você diga não. Principalmente se você está levando aquilo para ouvir algo bom, não é? Sabe quando você se prepara, faz algo até que legal e você quer ouvir algo bom e você ouve algo ruim e você fica irado por causa disso? Mas puxando para esse lado também dá para entender a questão da própria oferta dele. Qual era a intenção dele? Era agradar para quem ele estava entregando a oferta, que seria Deus? Ou ele queria agrado para ele mesmo? Ele queria ser reconhecido? Tem muito disso também. Olha, o que o seu semblante revela aos seus familiares? Tanto os irmãos aí no lar, como pai e mãe também. Você influencia a sua família com alegria, paz, mansidão e demonstra isso exteriormente? Infelizmente, como eu falei, muitos lares estão fazendo trincheiras. Ao invés de haver a paz, acontece o contrário, a guerra. E o nosso semblante vai demonstrar isso. A palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto. Quando você está alegre, satisfeito, você vai transmitir aquela alegria. Mas quando você não está alegre, pesa o teu coração, também você vai demonstrar no seu rosto aquela reação. E por isso que foi registrado que, primeiro, que ele irou-se. Segundo, descaiu-lhe o semblante, não é? Comentário ou perguntas sobre o segundo ponto, a reação de Caim. Alguém tem? Alguém tem? Certo, vamos continuar então. A intervenção de Deus. Duas perguntas Deus faz de um versículo. Deixa eu voltar para lá. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Versículo 7 diz assim: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, voltando aí, respondendo aquela pergunta que já respondemos, né, que na realização é o coração de Caim que Deus estava preocupado. Então aqui, olha, duas perguntas no versículo 6, desculpa. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? No versículo 6 temos dois porquês de Deus, mostrando seu apelo para a razão e seu interesse pelo pecador Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o semblante? Sempre Deus é que busca resolver o problema com a humanidade. É sempre Deus que busca o ser humano. Infelizmente, o ser humano, quando erra, a tendência é fugir de Deus. Nós ficamos com vergonha de Deus e não queremos pedir perdão para Ele. A Gisele, ela comentou que é muito importante cuidarmos como nos mostramos para os nossos familiares, na questão da afeição. Sim, muito importante. Eu não sei se o teu lar é tão diferente do meu, mas eu creio que só muda o endereço. Na realidade, acaba sendo todos iguais, não é? E logo pela manhã, principalmente nós, os pais, para aqueles que já têm filhos aí, né, um pouco mais de idade, a gente quer um sorriso deles de manhã, um bom dia, não é? Dormiu bem, não dormiu. Mas quando um acorda, né, fechado, carrancudo,
parece que já tem algum problema no ar. Então, na realidade, é aquilo que Deus fala, um coração alegre formoseia o rosto, muda a feição, certo? Então, voltando aqui, olha, sempre Deus é que procura resolver os problemas que o próprio homem faz. Aqui Caim, né, infelizmente fez o que era errado, e quando Deus foi então confrontá-lo, mas Deus, quando ele chega para confrontar, ele chega oferecendo também uma mudança, né, uma mudança, mas não aceita. Olha, uma oportunidade, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Irmãos, aqui Deus estava dizendo, olha, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Em outras palavras, você não foi aceito porque você fez mal. E eu volto para a questão do coração, né? Do que adianta ofertar algo com o coração magoado? Na realidade, eu creio que ele já tinha inveja, ciúmes, até mesmo raiva do teu irmão, né? Do irmão dele. Para ele chegar, matar o irmão, é porque aqueles sentimentos já fazia morada ali no coração dele. E, olha, aceito no hebraico é literalmente exaltado, tá? Exaltado. Tem um comentário, qual é? Gisele comentou que Agnes, às vezes, já acorda assim, a alminha conectada no corpo. E não é? Mas eu sei como que é. Então, olha, aceito no hebraico é literalmente exaltado. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Caim o seguinte: se você proceder certo, fizer o que é certo, você será exaltado. Você será bem visto. E lógico que se você não procede desse jeito, vai ser o contrário. Olha, expressão que pode significar um semblante sorridente, contrariamente a um semblante carrancudo, né? Números 6:26 fala sobre isso. E isso inclui a promessa de restauração da parte de Deus. É importante destacar que Deus não cita a oferta de Caim, mas a pessoa dele. Voltando para aquela primeira, né, pergunta que o Eduardo fez, olha aqui uma resposta muito boa. É importante destacar que Deus não cita a oferta quando ele vai confrontar Caim. E sim, ele confronta Caim, a pessoa dele. A oferta não é tão importante para Deus quanto o coração da pessoa. Alguma pergunta? Comentário? Certo. 3. Um aviso. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Eis que o pecado jaz à porta. Infelizmente, por um homem só entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, todos nós pecamos. Mas tem uma frase que diz assim: o pecado é como uma goteira incessante, sempre querendo nos molhar. Mas a santidade é o dever de nós não nos deixarmos se molhar. Ou seja, nós devemos lutar contra o pecado. Temos um comentário, pode fazer. A Sueli Pantoja, ela falou, temos que trabalhar a humildade em nossas vidas. Sem sombra de dúvida. Nós podemos ver isso, a falta de humildade na vida de Caim, não é? Ele foi orgulhoso. E o orgulho é o pior dos pecados. A gente já sabe que o nosso inimigo caiu por causa do orgulho. E Caim foi muito orgulhoso. Ele não quis se rebaixar para Deus, não quis aceitar a disciplina de Deus. Mas aqui no versículo 7, eis que o pecado jaz à porta. Todos nós podemos pecar a qualquer momento, mas cabe a nós resistir o pecado, resistir o inimigo. E a palavra de Deus diz, através do servo Paulo, que o diabo fugirá de nós. Pergunta.
O Eduardo ali perguntou: mas podemos entender que Caim estava carrancudo por ser desprezado, pela oferta ter sido desprezada? Sim, eu creio que sim, Eduardo. Eu creio que ele ficou carrancudo porque a oferta foi desprezada. Mas volta à questão do coração, né, Eduardo? Porque, lembra, o coração alegre formoseia o rosto. Quando nós recebemos um não de Deus em nossas orações, a tendência nossa não é ser diferente de Caim. Nós ficamos chateados, às vezes até brigamos com Deus. Deus, eu não entendo, por que o Senhor não me responde? Ou por que o Senhor não faz aquilo que eu peço? Às vezes, Eduardo, nós queremos até confrontar Deus usando a própria palavra. Como? Ah, Senhor, o Senhor não disse lá em Mateus que tudo que pedirmos, crendo, o Senhor irá nos fazer? Né? Vai nos atender? Por que o Senhor não me atendeu? Aí então Tiago responde, é porque nós pedimos mal. E não pedimos para fazer a vontade de Deus, pedimos para fazer a nossa vontade. Aí entra o coração de Caim. Ele queria, na realidade, mais ser exaltado. E ele tinha também ciúmes, tudo mais do irmão dele. Então, com certeza, quando Deus falou não para ele, caiu o semblante, ficou triste. Nós, como humanos, podemos até entender, Eduardo, dizendo, é verdade. Mas, pastor, isso é a nossa natureza, de fato é. Mas isso não agrada a Deus. Pergunta? Comentário. A Gisele, ela falou: coitado do Abel, que agradou a Deus, fez a oferta de forma correta e ainda foi morto. Isso para mim mostra que o crente não vai ser poupado de nada de ruim pelo fato de ser crente. Sim, perfeito. Infelizmente, ele fez o certo e acabou morrendo. E muitas vezes a gente pensa e fala, como pode? Tem tantas pessoas aí más no mundo e elas estão vivendo bem e os filhos de Deus muitas vezes pegam câncer, morre, sofre. A resposta que o comentário que a Gisele fez cabe bem aí. Abel fazendo o que era certo e acabou morrendo. Isso prova que nós iremos passar aflições nesse mundo. E nem sempre, seremos agraciados. Muitas vezes receberemos pedras, muitas vezes sofreremos, mas Deus sempre no controle. O importante, o ideal é entender o que Deus estava ensinando desde o início. Olhar para a glória, para o que tem, o que está sendo preparado no céu para aqueles que amam a Deus. Né? Isso é importante. Comentário. O Eduardo ali falou assim: pode levar em consideração que às vezes não sabemos como pedir, ainda vemos confusamente, como está em Coríntios. Não sabemos pedir. Não sabemos pedir. Exatamente. Tiago fala sobre isso. Que nós pedimos mal. Nós pedimos para o nosso prazer, para fazer a nossa vontade. E erramos com isso. Então, voltando, eu creio que o coração de Caim estava praticamente nisso. Ele não soube ofertar de coração. Isso é real. Olha, por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa então vencê-lo. É a metáfora de um animal selvagem que precisa ser domado. Mas infelizmente Caim não deu ouvidos ao recado de Deus. Infelizmente muitos de nós acabamos sendo como Caim, irmãos. Às vezes a gente diz eu não, E passa um dia, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Eu não estou dizendo fazer a mesma coisa que Caim, mas eu estou dizendo em questão do pecado. O pecado jaz à porta de todos nós, do nosso coração. Cabe a nós dominar essa situação. Para a família, olha, você tem ouvido a Deus em momentos a sós, você tem ouvido a Deus em momentos a sós com Ele, diariamente? O que você faz com as ordens que Ele lhe dá por meio de sua palavra? Parece que entre os irmãos, Abel, que tinha um coração voltado mais para a justiça, ele
com certeza tinha mais tempo com Deus. Parece que as histórias que os seus pais com certeza contaram, ele sugou. Ele queria agradar a Deus. Então é importante o seu tempo a sós com Deus, o seu devocional pessoal, para você falar o que você quer e através da palavra ouvir o que Deus tem a dizer para você. Mas mesmo assim, estamos fazendo aquilo que Deus tem falado para fazer? Isso é importante. Quarto, o assassinato de Abel. Gênesis 4, 8 a 16 fala sobre isso. Todas as oportunidades e todos os avisos de Deus não foram suficientes para evitar a tragédia em família. Um irmão matou o outro. E nós podemos abrir os nossos celulares, ligar a televisão e ouvir notícias assim. Que irmãos matam irmãos, filhos matam pais e até pais matando filhos. É o pecado, não é? É o pecado. Olha, todas as oportunidades e todos os avisos de Deus não foram suficientes. Infelizmente, Caim acabou matando o irmão. Caim tornou-se uma cópia de seu pai pecaminoso. Caim é um retrato de todos nós. Mas, pastor, o pai dele não matou, Adão não matou. Lembra que para Deus o pecado tem vários nomes. A lista, né, desses nomes é enorme. E para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Então, matar alguém ou roubar uma maçã, que é errado, aos nossos olhos tem sim a sua enorme diferença. Mas pecou. E tanto o matar como o roubar, na realidade, não está ligado tanto com o ato, mas sim com o coração. Porque o coração levou a fazer aquilo. Somente é a ação do que já estava no coração. Não é? Olha, Caim é um retrato de todos nós. Porque temos conflitos em família. Por que irmãos brigam e até se matam? Por que estamos sobrecarregados com egoísmo, rancor, inveja e assim por diante? Porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Comentário. A Sueli Pantoja, ela disse: temos também que obedecer e fazer o que Deus manda. Assim seremos abençoados dentro da vontade de Deus. Amém. Comentário. O pecado de Caim vinha muito antes da oferta. Amargura, raiva. O pecado já vinha antes da oferta, já tinha amargura, já tinha raiva. Sim, com certeza. Lembra? Em primeiro lugar, o que está no coração. A ação, o que ele fez, na realidade, é o que estava ali no coração dele. E a irmã Sueli falou algo que mudaria o mundo se a gente colocasse em prática, não é? A obediência. É que nós, infelizmente, não somos obedientes como deveria ser. Algum comentário? Pergunta mais? Não? Certo. Olha, por que irmãos brigam e até se matam? Por que estamos sobrecarregados com egoísmo, rancor, inveja e assim por diante? Porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5,19. Comparação, inveja, ira e desejo. Já notou como dois irmãos dividem um saquinho de bala? Você já fez isso? Espero que não. Mas olha lá, o mais velho diz assim: 2 para mim, 1 para você. 1 para você e 2 para mim. Já pensou nisso? Já fez isso? E se o irmão mais novo não for muito calmo, logo vai sair uma boa briga dali. A primeira história de irmãos que a Bíblia registra tem uma mistura de comparação, inveja, ira e desejo não controlado. Amém se no lar há paz. Amém se o pai e a mãe têm um coração pacificador de tentar trazer a paz para dentro do seio da família. Mas nós devemos entender que, infelizmente, nós herdamos isso. Mas precisamos controlar isso no nosso coração. O pecado afetou o relacionamento de Caim e Abel.
E em nossas vidas não é diferente. O pecado também nos afeta e causa conflitos em nossos relacionamentos. Veja algumas dicas, então, de como lidar com conflitos na família. Primeiro, comunique o conflito. Fale com a pessoa. A palavra de Deus diz que quando alguém peca contra você, você deve chegar sozinho com ele e conversar. E isso está mais relacionado dentro da igreja local? Não, também dentro dos nossos lares, principalmente dentro dos nossos lares. Infelizmente, casais quando brigam têm a tendência de virarem as costas um para o outro, não é? Até mesmo de um ir deitar na sala e outro ficar no quarto. Muitas vezes, irmãos, tem acontecido isso. Acontece uma briga, já viram as costas, né? Estou de mal. Eu não quero mais conversa com você. Não é por aí que resolve um conflito. Nunca foi por aí. A melhor forma é o diálogo, é sentar, é conversar. Lembra, um coração voltado para Deus é um coração que busca Deus nessa hora, ora pedindo paciência, principalmente sabedoria, para acalmar o coração, então buscar a pessoa e conversar com calma. Vai ganhar o irmão. Isso é importante. Olha, a Bíblia não recomenda o silêncio quando há problemas ou pecado. Se seu irmão pecar contra ti, vai arguilho entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhasse então ao teu irmão. O verbo arguir pode ser traduzido como trazer à luz, expor, mostrar a falta ou erro, mostrar a razão dos fatos, convencer alguém de sua falta ou erro. Seria tudo diferente se Caim, antes da oferta, quando já começou a sentir ira, raiva no coração, se aproximasse de Abel e falasse: olha, estou sentindo isso. Caim, eu creio por ser mais espiritual, ou estar mais espiritual, ele iria então entender o irmão e talvez seria tudo resolvido. Mas o silêncio não é e nunca foi a melhor forma de resolver um conflito. 2. Faça bom uso das diferenças. Se seu irmão puder entender a posição do outro apenas como uma posição diferente, nem melhor nem pior, a vida familiar ficará mais fácil e também mais rica e simples a convivência. Há um provérbio indiano que diz assim: não critique um homem antes de andar 1 quilômetro com os seus sapatos. Ou seja, em outras palavras, tente viver a situação da pessoa, não é? Dentro do lar, tente viver a situação do teu cônjuge, tente viver a situação do teu irmão, da tua irmã. Porque no coração sempre iremos querer defender a nossa causa. Mas quando você tenta olhar para a causa do teu próximo e querer entender, vai resolver muitas coisas. É importante isso. Faça a diferença entre o essencial e o secundário. O que tem valor nessa vida? Há muitos irmãos, famílias brigando por bens materiais. E isso nós podemos ver diariamente, que um tem matado o outro por causa disso. Recentemente eu estava vendo as notícias, eu vi um caso de uma filha que matou o pai, porque a filha, ela tirou 2 milhões de reais, os dois tinham um negócio, tirou da conta do pai, o pai foi confrontar ela e ela então apontou uma arma para ele e ele clamou para ela não fazer isso, pedindo perdão para ela ter calma, ela matou o próprio pai. Desculpa, eu inverti. O pai matou a filha. A filha clamando pelo pai, porque a filha pegou o dinheiro do pai para usar e o pai ficou sabendo e já foi com a arma em cima da filha. E a filha pedindo perdão para ele, que ia entregar o dinheiro, que ela não queria ter feito aquilo. Ainda assim o pai, por ganância, matou a filha. 82 anos de idade. Foi preso. Então, brigar pelo quê? Né? Tem que ver o que é essencial e o que é secundário. Olha, secundário é o que tem menor importância em relação a outrem ou outra coisa.
algo de pouco valor, insignificante, inferior. Daí a necessidade de se identificar e discernir os conflitos, porque muitas vezes a causa maior não passa de interesse pessoal ou coisa de pouca importância. Quantas vezes irmãos estão brigando por algo hoje que amanhã será jogado no lixo? Não vale a pena. Pergunta e comentários? Tem alguém querendo fazer ou fazer uma colocação? Escreva aí. Olha, há muitas coisas que são importantes, mas não são fundamentais. E muitos conflitos podem ser evitados com bom senso e tolerância, na medida em que identificamos o que é essencial e o que é secundário, ou o que é negociável, ou o que é tolerável. Comentário. Luciano comentou: inversão de valores. As coisas valem mais que a vida no mundo em que o mundo está vivendo isso. Inversão Sim. de valores. Inversão de valores. Há uma frase que o meu pastor, quando eu era jovem, ele me disse que eu levo para a minha vida. Pessoas sempre será mais importante do que coisas. Guarde isso no coração. Pessoas são mais importantes do que coisas. Eu lembro que a bicicleta que ele me deu, ele reformou ela inteirinha e depois roubaram lá na igreja, onde eu participava na Nova Vida, quando eu era jovem. Eu cheguei e falei assim: pastor, infelizmente roubaram a bicicleta e o senhor gastou tanto dinheiro nela, me desculpe, me perdoe, porque talvez eu não consegui colocar ela em um lugar que não fizessem isso. Ele falou assim: não se preocupe, pessoas sempre serão mais importantes do que coisas. Deus deu, Deus tirou e Deus pode lhe dar novamente depois. Não se preocupe com isso. Comentários, perguntas? Releia as dicas de como lidar com conflitos e avalie como você tem lidado com os seus irmãos, seus pais ou seu cônjuge quando não estão de acordo em algum assunto. Faça uma autoavaliação e depois procure o membro de sua família com o qual você tem mais conflito. Leia com ele a lista e comprometam-se em colocar essas dicas em prática. Enrolou aqui a língua. Bom, é importante a gente destacar que o pecado realmente jaz à porta, cumpre nós dominarmos. Satanás, o nosso inimigo, ele está destruindo famílias. Em primeiro lugar, tentando separar pais. Em segundo lugar, criar confusão nos filhos, brigas nos lares. Nós devemos cuidar. Mas não cuidar do nosso irmão, não cuidar da nossa irmã, mas cuidar primeiro do meu coração. Devemos cuidar com a síndrome de Adão. Foi Eva. E cuidar com a síndrome de Eva. Foi a cobra. Sempre a culpa é de alguém, nunca é a minha. Então, em primeiro lugar, eu tenho que falar para Deus: Senhor, eu pequei, eu errei contra o Senhor. E depois buscar se conciliar, então, ali no seio familiar. Amém, irmãos? Vamos orar para que nossas famílias fiquem firmes, sejam sólidas no caminho do Senhor. Eu creio que nós seremos muito abençoados como família e igreja também, porque o que você é na sua casa, você vai refletir aqui fora e dentro da casa de Deus também.